Então, peraí, por que você precisa tomar dura da torcida? Por que você precisa tomar intimidação? Por que você precisa tomar chamada de atenção do treinador publicamente para você fazer o teu trabalho? Para você entender o que é necessário. Você é profissional de futebol. Se o cara tá correndo mais do que eu tenho que tentar correr mais do que ele. Com todo respeito. O Jorginho tá pressionando embora. Exatamente, o Jorginho tá na marca do pênalti. Desfalcado ontem. O Corinthians não só perde o jogo por 2-0 ontem, como ele perde sendo superado pelo adversário. Não, é absolutamente justa a vitória. Sim, foi o que o Zé lembrou. O Cássio, mais uma vez, sai como o melhor jogador em campo. Do Corinthians. E Tucamu do GC aí, por favor. Barriga cheia não, pode colocar aqui, salto alto. O Corinthians jogou de salto alto ontem? Jogou de salto alto sim. Mas aí... Jogou achando que ia ganhar quando queria. E não é assim que se joga. Então, Zé, em relação... que eu acho importante a gente... Acho que foi o Pedro que pontuou isso aqui ontem, o Pedro. A história do Corinthians meio em metamorfose assim. Teve as lesões, aí chegam uns caras. Boa. A gente não sabe muito... O Corinthians tá bem no Brasileiro, tá nas quartas, beleza, tá andando. Sobreviveu em momentos difíceis, mas a sensação que dá, pra mim, é que a gente não sabe exatamente o potencial. A gente não olha e sabe qual é o potencial, qual é o teto e qual é o piso desse Corinthians. A gente não sabe, porque ele foi. E por isso quando a gente fala, tinha time pra ganhar. Mas dá pra saber que dá pra ganhar todo jogo? Será que o teto não é tão alto assim? Não, mas dá pra saber. Por exemplo, nós estamos falando de atitude. Se você tem uma outra atitude, você acha que o Corinthians não poderia vencer? Não desmerecendo o Atlético, poderia jogar de igual para igual. Ontem não foi de igual para igual. Não foi. Quando nós falamos sobre atitude, é justamente isso, de você se colocar no campo, se colocar no jogo. Você pode até perder. Você pode até perder, mas você vai vender cara. Você vai falar pro cara. Vitória, né? Porque derrota só trouxa compra. Você vai chegar e vai falar, pô, aqui você não vai perder, aqui você não vai ganhar, aqui eu vou lutar com você. Foi o que ele falou, o próprio Vitor falou, os caras entraram com uma faca na boca. O teto do Corinthians, qual é o teto do Corinthians? Qual é? É a característica do Corinthians. Sim. Um time marcador, um time competitivo, um time que joga por uma bola. Faltou isso ontem. É isso. O Corinthians, não adianta você achar que o Corinthians vai jogar como o Real Madrid, como o Barcelona, como o Palmeiras, como o Flamengo. Não, cada time tem suas características. E o próprio Vitor Pereira, e aí o maior exemplo é quando ele sai do jogo contra o Atlético Mineiro, que o Corinthians jogou como o Corinthians, a frase que ele soltou no vestiário: isso aqui é Corinthians. Ontem não foi o Corinthians. É muito claro, pelas características do time que tem, o que vai jogar. Lógico que uma hora ou outra o Corinthians vai ter o controle do jogo, vai ter a posse de bola, vai tentar jogar pelas características da escalação. Mas na maioria das vezes, ou na grande maioria das vezes, o Corinthians não vai fugir das suas características pelo elenco que tem. O Corinthians não é o time que vai querer jogar bonito. E não pode. Não é porque tem o Vitor Pereira, técnico europeu. Não, o Vitor, muito pelo contrário, ele está trazendo para o Corinthians a competitividade e principalmente a administração de elenco europeia. Sim. Né? É você entender que com outras peças você pode tentar manter o padrão. E isso não quer dizer que você vai jogar em peito aberto, que você vai jogar o futebol vistoso, aquela coisa maravilhosa, que chegou o técnico e vai transformar o Corinthians e o Barcelona. Não é isso. O que o corintiano espera, e que o que o Zé está falando eu concordo muito, é que ontem era para você, no mínimo, tentar amarrar o jogo dos caras. Só isso. Amarra o jogo, segura. E outra coisa, o Atlético pressionado, desfalcado, mentalmente, com N problemas. O Atlético não jogou com a força máxima. O Turino jogou, tem um monte de jogador que chegou agora no meio do e que não pode jogar, né? Porque já jogaram porque já jogou a Copa do Brasil. Então, assim, pera um pouco. Então, sabe, o próprio Vitor, a cobrança dele é... Ontem em campo não era para dar show, espetáculo, buscar 3-4-0 fora. Era para buscar uma coisa que o Corinthians não teve e foi o grande resultado ontem em favor do Atlético e contra o Corinthians. Atitude. É o que ele fala, né? Nosso time é um time resultadista. Exato. Então, mas aí eu vou entrar num ponto, até começo contigo, Zé. Só duas considerações. Serginho Meira e Francisco Araújo nas mensagens aqui na hashtag falando, mas o Corinthians ganhou do Vento, parece que não jogou contra ninguém. A bancada inteira aqui já falou que o Atlético Goianiense venceu e mereceu vencer. Ninguém tá falando que foi um acidente. E teve a atitude que jogou que o e teve atitude. Teve, né? Exatamente. Agora, Zé, o Corinthians está se mostrando competitivo. Em momentos-chave da temporada, aos trancos e barrancos, conseguiu passar, como foi, por exemplo, contra o Boca Juniors, tendo dificuldade para ter quem escalar. Agora, na volta, 2-0. O Corinthians já teve boas vitórias, ganhou aí recentemente 3-1, foi daqui no Curitiba? 3-1? Sim. 3-1 do Curitiba. Conseguiu placares elásticos, mas a gente sabe que
Esse Corinthians não tá ganhando 4x0 Ele é do econômico Santos nos gols. na ida. Exato. E você entrar em campo que já no menos menos finaliza. 2, você vai entrar Já é o minuto time que é 0, melhor, tá menos 2. aproveitamento, sim. Tá menos 2, quando no minuto 1 do jogo da volta na Neoquímica Arena, menos 2. Sim. Não é que tá 0x0, vai lá e faz 4x0 no Santos como foi. É difícil, hein, Zé? Não, é difícil. Ficou complicado a beça reverter. Sim, é difícil, mas não é impossível. Não, concordo. Eu acho que assim, da mesma forma que o Atlético teve a possibilidade de jogar e fazer 2 gols no Corinthians e talvez, se não fosse o Cássio, até mais. Aí o histórico do... Assim, só para o Sim. nosso telespectador, o histórico do Vitor Pereira. Segue aí, Zé. Sim, eu acho que o Corinthians pode, até porque tem uma característica dentro de casa que é aquela coisa que é o diferencial, Sim, eu acho. a torcida. Que é a torcida. Ali você tem que entrar pilhado, ali você não vai poder ter esse tipo de comportamento que teve no campo do Atlético Goianiense ontem. Sim. Porque a torcida vai cobrar. Os caras, Você exato. já entra ali e sabendo que, primeiro, você já sabe que tem 2x0 e que vai ter que reverter o resultado. Que não tem outra situação a não ser ganhar o jogo. Ganhar o jogo, ganhar bem para você, porque nem 1x0 basta. Então já muda, a forma como você se prepara para esse jogo já é diferente. Sim. Você já vê de outra forma. E depois, quando você entra no campo, quando você chega no campo, aquela torcida, os caras cobrando, o Vitor Pereira vai cobrar e ele tem que cobrar, e como eu falei, já vai cobrar no próximo jogo, ele já cobrou ontem a atitude diferente da equipe. Quem jogar contra o Atlético, quem jogar contra o Botafogo, quem jogar nessa sequência do Corinthians, vai ter que ter uma atitude diferente. Vai ter que jogar, voltar a ser Corinthians, vai ter que voltar a ser competitivo, vai ter que voltar a jogar, muitas vezes deixando a técnica de lado, dando um carrinho, correndo um pouquinho mais, criando desafios. Ontem nós estávamos falando sobre, acho que foi o seu Sormani, até comentei, que você tem que criar desafios dentro de campo para que a tua motivação fique lá em cima. Né? Então, assim... eu vou contar uma história aqui. Meu segundo jogo no Corinthians, eu tinha 16 anos. Eu tomei um soco, fui subir de cabeça com um time contra o Flamengo, não vou falar o nome do jogador aqui. O cara me deu um soco na cara. O melado já desceu. Eu falei, vou pegar esse filho da... né? Falei, me deu e vai tomar também. Aí fui subir de cabeça, eu já estava esperto. Fui lá e dei também nele. Não estou dizendo aqui que é para bater, pelo amor de Deus. Não, mas você já tá entendendo. Entendeu? Eu estou falando, na época a gente jogava assim. Na época você ia bater o escanteio. Se tivesse o VAR, muito Se tivesse o VAR, eu não teria tomado o primeiro soco. Para ser bem assim. Tinha Ou o fator... teria tomado e o cara estava expulso, Sim. você não teria dado nele na volta. Sim, tinha a questão do 16 anos, a questão da intimidade, né? Da intimidação contra o moleque, aquelas coisas todas e tal. Então eu tinha que reagir. Só que é o seguinte, aquilo ali me motivou a jogar. A mostrar pro cara que tava me dando um soco que você, vem cá, meu filho, aqui você não vai passar, não. Aqui, para você ganhar de mim aqui, a porrada vai ter que ser maior. A sua vontade vai ter que ser maior. Às vezes, é como eu falei, o futebol mudou muito de 93 para 2022. Claro. Mudou muito. A evolução tática, a evolução física, a preparação física. A única coisa que não mudou chama-se coração. Uhum. A única coisa que não mudou chama-se coração. O cara que tem, ele coloca no campo. O cara que entende que o time, que o jogo, que o exemplo, muitas vezes vem do coração e puxa isso para todo mundo, a motivação, isso não acabou. Isso tem que existir. Porque o dia que deixar de existir esse negócio dentro de campo, nós vamos ver times se comportando como foi ontem. De achar que uma derrota da forma como foi, tá tudo tranquilo, tá tudo legal. Aí a torcida vai lá e cobra no CT, no dia seguinte os caras estão correndo igual um avião. Então, peraí, por que você precisa tomar dura da torcida? Por que você precisa tomar intimidação? Por que você precisa tomar chamada de atenção do treinador publicamente para você fazer o teu trabalho? Para você entender o que é necessário. Você é profissional de futebol. Se o cara está correndo mais do que eu tenho que tentar correr mais do que ele. Se o cara tecnicamente está me driblando, eu tenho que tentar tirar a bola dele. Se eu tenho a bola aqui, eu vou para cima do Facincani para fazer o gol. Claro. Se eu não consigo, se eu perder essa bola, eu vou roubar do Facincani. O futebol hoje é assim. Né? Então tem várias características que elas evoluíram, mas o coração ainda existe no futebol. Uhum. E o coração que está em campo é o mesmo coração que está na arquibancada. Você tem que fazer essa ligação. Essa é a conexão. Você tem que fazer essa conexão. Porque se você não fizer essa conexão, especialmente em determinados clubes, e o Corinthians é um desses clubes, claro, que você fazendo essa conexão, você entendendo, você vai correr 90 minutos. Eu sempre falei aqui do Rony.
do Corinthians. Sim. Ele foi criado dessa forma, ele cresceu no Corinthians dessa forma e falei, poxa, acho que contra o Boca, eu falei, não sei se ele está preparado porque ele se entrega Eu até muito. tinha defendido o Rony. Ele se entrega muito, eu não sei se seria necessário. Mas às vezes você tem que ter um jogador como o Rony. Você sabe o que fez o grande diferencial do Gattuso no Milan? Foi o coração, foi a entrega dele. Sim. Não foi porque ele jogava tecnicamente, foi o que ele fazia dentro de campo, que fez com que ele fosse campeão italiano, fez com que ele jogasse na seleção italiana. O coração dele era maior do que a técnica e os times precisavam disso. E às vezes você precisa. Às vezes precisa. Então, os caras precisam sair um pouco dessa, sei lá, essa coisa de o treinador manda eu ficar em cima da linha, eu vou ficar em cima da linha, o treinador manda eu ficar calmo, eu vou ficar calmo. Ah, meu filho, joga um pouquinho de futebol, entenda mais ou menos um pouco só o quanto o torcedor sofre para ir ao campo, o quanto o torcedor sofre para torcer pelo seu time e se entrega. Isso chama-se coração. Desculpa o meu desabafo, é que às vezes tem hora que você vê cada coisa que você fala, não é possível, não é possível. Liberado, Zé.